Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa live. Estou aqui hoje iniciando nossa caminhada para abordar alguns importantes pontos nesse Instagram dos meus amigos da Liga Acadêmica de Direito Constitucional da FAVENORTE. Desejo um ótimo dia, bem-vindos a quem estão aqui ao vivo, todos aqueles que estão ao vivo aqui, agradeço por estarem. Muito obrigado, especialmente na pessoa do Murilo, que tem tido esse contato e essa atenção especial comigo. Antes da gente iniciar as gravações, tivemos uns bate-papos. E também agradeço imensamente o meu amigo, professor aí da FAVENORTE em Mato Verde, o Fábio Teles, que me fez esse convite e que eu não poderia, em hipótese alguma, me declinar de uma possibilidade de vir bater um papo com vocês, de conversar, de tratarmos de um ponto relevante. Hoje é o que faremos ao analisar direitos humanos e os mecanismos de efetivação interna em cada país, tá bom? Agradeço a todos que estão. Quero um vídeo aí para saber se o áudio está chegando bom para vocês, se a imagem está boa. Preciso desse feedback e a gente começa então nossa jornada. E primeiro me apresentando e posteriormente falando e abordando do nosso tema. Quero que me deem um retorno aqui se está chegando bem o áudio. O Fábio aqui entrou agora ao vivo. Fábio, estava agradecendo a você, meu amigo, pela participação, pela oportunidade, na verdade, de estar participando desse incrível evento que é feito pela Liga Acadêmica de Direito Constitucional da FAVENORTE. Maravilha, todo mundo aqui falando que tá bom, o áudio tá bem. Então vamos começar a nossa jornada, esse bate-papo rápido, onde vamos falar de alguns pontos que vão iniciar a nossa jornada. Primeiro eu vou me apresentar formalmente. Meu nome é Eduardo Ferreira, eu sou advogado e professor de Direito. Eu advogo desde o ano de 2014 e dou aula desde o ano de 2013. 2013 foi o ano em que eu me graduei na faculdade. Eu sou coproprietário e fundador de um escritório de advocacia, que é essa banca de advogados em Montes Claros, Minas Gerais. Eu atualmente ministro matérias que são Processo Civil 2 e Processo Civil 3 em uma instituição de ensino superior aqui na cidade de Montes Claros e ministro Processo Constitucional em outra instituição de ensino superior aqui em Montes Claros, Minas Gerais também. No que diz respeito à caminhada acadêmica, me graduei em 2013, em 2015, posteriormente me pós-graduei em Processo Civil pela Faculdade Professor Damásio de Jesus em São Paulo e atualmente estou caminhando já para os finalmente do meu mestrado em Direito Processual Constitucional lá na Universidade Nacional de Lomas de Zamora em Buenos Aires, na Argentina. E recebi esse convite para falar de uma matéria que eu dou aula há muito tempo, que eu fiquei 7 anos, mais de 400 turmas de preparatório de cursinho, e lá eu dava muito direitos humanos. O pessoal está me dando bom dia aqui, bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui, porque falar sobre esse conteúdo, que na verdade direitos humanos é uma mistura de direito internacional público, direito constitucional e análise das questões que envolvem o ser humano. E aí, recebi esse convite nesse momento excepcional aí que temos vivenciado, venho falar com vocês agora sobre um importante tema: os direitos humanos e a sua efetivação nos países internamente. Eduardo, por que esse tema se torna interessante? Por uma questão simplória. Nós todos estamos vivenciando um momento excepcional em nossas vidas. Vocês aqui da Liga Acadêmica, todos que estão aqui assistindo ao vivo e quem assistir posteriormente no YouTube, nós vivemos uma situação excepcional que envolve o coronavírus e essa situação que nunca havíamos passado, pelo menos historicamente, no que diz respeito à grande maioria das pessoas que hoje estão vivas, não é algo da magnitude que estamos vivendo. E nesses momentos de crise, uma questão que normalmente vem à tona, e vem à tona de forma forte, é a análise se os direitos humanos devem ser preservados, e começa a se ter inclusive questionamentos, como estamos vivenciando aqui no nosso país, acerca de questões que se conflitam, mas que devem ser protegidas de forma igualitária. A questão da propriedade, do acesso
um mercado livre, a questão econômica que é muito importante, mas de um outro lado também se tem a questão da vida, do ser humano, de direitos que são inerentes a todos os seres humanos. E aí eu inicio fazendo uma pergunta de reflexão para vocês. O que é direitos humanos? E eu pergunto isso porque na minha carreira como professor, por muito tempo eu dei aula para concursos públicos e tenho grandes amigos que eram alunos e hoje servidores públicos, com muita honra, e em sua grande maioria na área de segurança, seja na Polícia Militar, Polícia Federal, Rodoviária Federal, antigamente chamava agente socioeducativo e agente penitenciário, hoje Polícia Penal. E quando eu ministrava direitos humanos para esses meus amigos, no primeiro momento eu até brincava. Tem pessoas que chamam de direito dos manos e direito para proteger os bandidos. Existe uma estigmatização dessa área brilhante do direito, mas que criou-se uma estigmatização falando sobre a utilização, a aplicação dos direitos dos seres humanos, os direitos humanos, que seriam somente para criminosos, pessoas que cometeriam ilícito. Isso, para nós que atuamos e vivenciamos o direito, como aqui, essa liga que é de direito constitucional, uma matéria que eu tenho um amor enorme. Se pautar na Constituição, buscar a Constituição é buscar uma segurança no momento em que estudamos o direito, auxilia em várias outras matérias, não seria diferente aqui na matéria que envolve o direito constitucional. E hoje eu dei uma ênfase especial a direitos humanos porque cada vez mais direito constitucional tem se ligado aos direitos humanos, especialmente no que diz respeito às suas efetivações, a prática, a garantia dentro dos países. E aí eu faço só uma ponderação, só uma questão técnica que o Flávio Mazzuoli faz uma diferenciação sobre o que seriam direitos humanos, direitos fundamentais e direitos do homem. Para esse doutrinador, Mazzuoli, direitos do homem seriam aqueles que existem, são de todos os seres humanos, mas que não foram positivados nem em tratados internacionais de direitos humanos, nem em textos internos de cada país. Cada vez mais, principalmente pós-século XX, quando se iniciou fortemente, a partir da segunda metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, se iniciou uma positivação através de tratados internacionais de direitos humanos sobre a questão de proteção de direitos como um todo. E aí, se é mais difícil encontrar hoje direitos do homem. E aí o doutrinador Mazzuoli coloca como direitos humanos aquele direito que todos os seres humanos possuem e que foi positivado em um tratado internacional de direitos humanos. E para finalizar essa diferenciação, somente para a gente iniciar a nossa jornada, ele coloca como direitos fundamentais aqueles direitos humanos que foram positivados internamente em cada país. E aí eu quero fazer uma observação a todos aqui, uma observação muito importante. Ter direito humano é buscar a garantia para todos os seres humanos. Existem tratados internacionais de direitos humanos que visam preservar questões fundamentais na vida de todo ser humano. E aqui eu gosto de dar dois exemplos muito claros. Existem vários tratados, pactos que abordam direitos civis, políticos, sociais, entre outras questões. Isso sim, claro, óbvio. Mas aqui eu quero falar de dois tratados, um no âmbito internacional e um no âmbito regional de proteção dos direitos humanos e que devem ser ressaltados por óbvio. Que tratados são esses? Primeiro, a Resolução 217-A da Terceira Assembleia de 1948 da ONU, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, tranquilo? E no âmbito regional, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, que é conhecida como Pacto San José da Costa Rica. E por que estou ressaltando esses dois tratados? Porque lá se faz de forma detalhada a análise de algumas questões que norteiam o direito de todos os seres humanos. E especialmente, se alguém estiver anotando, coloquem aí que lá na Declaração Universal de Direitos Humanos eu tenho dois artigos muito importantes, o 8º e o 28. O 8º informa que todo ser humano tem direito de, internamente nos países em que se encontra, ter mecanismos de proteção, ter mecanismos de efetivação dos seus direitos humanos.
E lá no artigo 28, vem informar que também é um direito humano, no âmbito social e internacional, ter mecanismos de efetivação dos direitos humanos. Então, o artigo 8º e o artigo 28, lá da Declaração Universal de Direitos Humanos, elencam para a gente a hipótese, a necessidade, verdadeiramente falando, de se ter mecanismos de efetivação dos direitos humanos, seja internamente em cada país, ou se não conseguir fazer isso internamente, que eu tenha a quem recorrer no âmbito internacional, no âmbito social, internacional, que eu tenha alguém a recorrer. E esse alguém, no âmbito regional, seria o próprio Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e especialmente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e no âmbito internacional eu poderia efetivamente buscar a própria Organização das Nações Unidas, que é uma protetora do que diz respeito a direito humano no mundo. E aí eu quero explicar para vocês. Os direitos humanos, eles surgem verdadeiramente com uma proteção do indivíduo contra eventuais atos de arbitrariedade que possam vir a ser cometidos pelo Estado. E por que eu falo isso com vocês? Porque os direitos humanos, eles têm como um grande objetivo fazer a proteção do ser humano contra eventuais arbitrariedades que possam vir a ocorrer no convívio social e nas relações com o Estado. Nós sabemos, o Estado é importante? Claro. E aí, se você lembrar daquela teoria do Estado, lembrar das formas de Estado, forma de governo, sistema de governo, regime de governo, algo que cai em concurso como pegadinha, viu, pessoal? Dei uma estudada nisso. Mas se a gente for lembrar toda essa questão que envolve Estado, envolve governo, nós temos que claramente entender que o indivíduo sozinho, ele é frágil comparado, ele é vulnerável comparado a todo o maquinário estatal. E nós temos que buscar, com a aplicação do direito, verdadeiramente a busca por uma isonomia, por uma equidade, pela justiça, na melhor das suas acepções. Tranquilo? E aí, o direito humano surge para garantir mínimas questões que todo ser humano tem que ter. Eu dou o exemplo sempre da Declaração Universal de Direitos Humanos, porque ela surgiu num período pós-Segunda Guerra Mundial, em 1948, na terceira Assembleia da ONU. E por que ela tem uma relevância enorme? Porque lá na Declaração Universal de Direitos Humanos se elenca os 30 mínimos direitos que todos os seres humanos têm que ter preservados. E os países, em sua maioria, em sua quase plenitude, não em todos os países que participam da ONU, foram signatários. E é importante deixar claro que a proteção do direito humano é a proteção de um equilíbrio social, a proteção de mínimas situações em que devem ser preservadas sempre aos seres humanos. E aí a pergunta que vem: como fazer para efetivar os direitos humanos? E especialmente, e nos momentos de crise, como o que atualmente estamos vivenciando não só no Brasil, não só na América do Sul, mas sim em todo o mundo, dado a essa pandemia ocasionada pelo coronavírus, o Covid-19. Os direitos humanos, mesmo nessas situações excepcionais, devem ser preservados? E se devem, como podem ser preservados? Neste ponto eu quero ressaltar: no que diz respeito a direitos humanos, eu tenho que fazer uma importante reflexão. Nós não temos direitos humanos maiores ou menores que outros. O direito humano tem como base, no que diz respeito à sua área do direito, a busca por uma maior, cada vez mais maior quantidade de direitos a se proteger. Então aqui não existe um que é maior que o outro. Aqui se busca a efetivação de todos os direitos humanos. E aí eu faço uma grande pergunta: como que internamente eu faço para garantir mecanismos de efetivação dos direitos humanos? Lembrando, inclusive, que a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, ela, com a Emenda Constitucional número 45 de 2004, conhecida como Emenda da Reforma do Poder Judiciário, alterou vários pontos da nossa Constituição, especialmente acrescentou o parágrafo 3º lá no artigo 5º da Constituição,
que dá um caráter de emenda constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos que vêm a ser recebidos aqui no Brasil com um coro de emenda constitucional. Então o Brasil tem preocupado cada vez mais no que diz respeito a essa busca de efetivação dos direitos humanos. O professor Anselmo mandou aqui, grande profissional e professor, orgulho jovem, da Jovem Advocacia de Montes Claros. Parabéns, colega. Obrigado pelo carinho e atenção, meu amigo. Tenho muito orgulho também por ter você nessa nossa caminhada. Tranquilo? E aqui já faço uma pausa, o Tadeu perguntou, Tadeu Filho, diante de tudo que está acontecendo e na atual situação política do país, existe uma politização dos direitos humanos? Existe sim uma discussão e a utilização em alguns momentos dos direitos humanos como uma forma de fundamentação política. Mas eu vi uma certa vez, não me recordo aqui agora o doutrinador, que falou que na verdade todas as nossas relações envolvem um pouco de política. Então, se formos analisar nesse ponto, qualquer questão que a gente venha abordar tem um pouquinho de política envolvida inconscientemente em suas grandes partes. Só que é algo que realmente vem a ser utilizado, seja aqueles que são favoráveis ou aqueles que são contrários, questionam, aqueles que buscam efetivação. Realmente, Tadeu, o direito humano hoje tem sido um elemento de discussão política, sim. Sejam daqueles que têm uma intenção de ter uma proteção maior, ou aqueles que objetivam deixar um pouquinho de lado, seguir em diante, em prol de outras questões que envolvem a convivência dentro de um Estado. Tranquilo? Mais uma grande pergunta, parabéns. É isso aí. Me dá o joinha aí se você conseguiu entender, senão a gente repete aqui novamente, tá bom? E aí, voltando aqui à nossa jornada, mecanismos que eu posso elencar aqui para vocês para vir proteger, verdadeiramente é o próprio processo constitucional. Processo constitucional é aquele processo que, o meu mestrado, por exemplo, que eu faço em processo constitucional, é algo show de bola, quem tiver interesse, é uma área que cada vez tem tomado força. E o que é processo constitucional? A análise das ações constitucionais. E aí eu dou exemplos de mecanismos de proteção que eu falo com meus alunos de processo constitucional, que no Brasil nós temos os remédios constitucionais, como uma forma de efetivação de direitos humanos. Por exemplo, quais são eles? A ação popular, o habeas data, o habeas corpus, o mandado de injunção, o mandado de segurança e para uma parte da doutrina ação civil pública. Mas eu gosto de me ater sempre aos 5. Ação popular, habeas data, habeas corpus, mandado de injunção, mandado de segurança. Ações que estão previstas na nossa Constituição, garantidas constitucionalmente no artigo 5º da Constituição, a partir, se não estou equivocado, do inciso 68, 70, alguma coisa, lá nessa região, está previsto a questão dos remédios constitucionais. Seriam, sim, mecanismos de efetivação dos direitos humanos de extrema relevância. O habeas corpus, por exemplo, recentemente estava dando uma aula sobre ele, e ele é importante que a doutrina fala que é o primeiro dos mecanismos de proteção dos direitos humanos, direitos fundamentais. É tanto que o João Sem Terra, o monarca inglês, na Carta Magna, em 1200, em um quebradinho, em 1215, se não estou equivocado, já veio pela primeira vez tratar de algo que se assemelhava ao que nós temos hoje, que é o habeas corpus. Então essa busca, essa necessidade de proteção dos direitos do ser humano como um todo, é algo que nossa sociedade vem já fazendo há muito tempo. Porém, nessa nossa caminhada histórica, várias situações nos levaram a desprezar os direitos humanos. É tanto que a Declaração Universal de Direitos Humanos, no seu preâmbulo, quando ela inicia a tratativa dos direitos humanos, que o desprezo dos direitos do homem levaram a atos de barbárie que envergonham a consciência humana até hoje, fala isso para justificar o porquê de ter se criado a declaração. E eu deixo isso muito claro para todos os alunos, que se existe algum tratado internacional, se existe algum artigo de proteção de direito humano, de direito fundamental, é porque em algum momento houve um desprezo dele por parte do Estado ou por parte de um grupo social. Se existe a necessidade de se positivar uma determinada situação e falar que aquilo é um direito humano,
Não entendam. É porque houve em algum momento histórico o desprezo. E aí, internamente, eu tenho esses mecanismos, eu tenho mecanismos também de busca numa eventualidade de desprezo, que seriam quem? No âmbito criminal, nós teríamos a polícia ostensiva, que seriam as polícias militares, por exemplo, e as polícias judiciárias, que seriam a Polícia Civil, Polícia Federal. Temos também a Polícia Rodoviária Federal, na ostensiva, e a PFF, Polícia Ferroviária Federal, também elencada lá na Constituição. Então, tem mecanismos para o caso de violação de qualquer direito, e aí seria incluído aqui direitos humanos, e também eu tenho alguns defensores que também buscam essa garantia da efetivação da lei. Como órgão, por exemplo, posso dar uma grande ressalva ao Ministério Público, seja o federal, estadual, trabalhista, qualquer que seja, que é um órgão que visa verdadeiramente a busca por efetivação dos direitos dos seres humanos, da coletividade, individuais homogêneos, que busca a efetivação do que está na lei. E nós temos também, no âmbito interno, um mecanismo muito interessante, que é o próprio Poder Judiciário. E se nós formos vislumbrar a nossa Constituição, estabelece esse Poder Judiciário com essa atuação cada vez mais forte e que tem verdadeiramente uma busca pela efetivação de direitos. O Fábio fala assim: qual a importância da tentativa de uniformização dos direitos humanos pelos países, em detrimento de cada país criar isoladamente? Fábio, grande pergunta. O que acontece? Pós-século XX, se iniciou um processo de globalização muito forte. E por mais que existam peculiaridades em cada país, objetivou-se criar mínimos que todos os seres humanos têm que ter. Já se tem uma conversa, por exemplo, para a Ada Pellegrini Grinolve, quando ainda era viva, junto com outros doutrinadores, começou a, inclusive, buscar a criação de um código de processo constitucional ibero-americano, em que seria a base para todos os processos constitucionais da América como um todo. E onde que ela esbarrou e isso gera uma dificuldade? Nas peculiaridades que cada país encontra, nas peculiaridades que cada país tem, nas questões culturais, históricas. E o que acontece? Se usa o direito humano, essa busca por tratados para dar como se poderia se dizer, um mínimo, uma padronização mínima que se objetiva, mas dar a liberdade, até pela soberania que cada país tem, de criar suas peculiaridades. Os tratados surgem para se criar mínimos, os mínimos que devem se seguir, porque sem eles talvez ficaríamos em uma situação muito perigosa. E essa positivação de tratados internacionais que buscam verdadeiramente uma uniformização dos mínimos que devem se adotar na prática e na efetivação dos direitos humanos, fortaleceu muito no período pós-Segunda Guerra Mundial, uma vez que a Primeira e Segunda Guerra se desprezou em inúmeras situações os direitos dos seres humanos. E entendeu-se que era necessário se criar mínimos, caso alguém venha a descumprir, para que surjam punições àquele Estado. Não é que cada país não tenha a possibilidade de criar isoladamente uma proteção. É porque se busca no âmbito internacional criar os mínimos. E internamente, cada país, quanto mais proteção, melhor. Tranquilo? Mas obrigado pela pontuação muito relevante, meu amigo. E aí, o que acontece aqui? Eu tenho o Ministério Público, eu tenho o Poder Judiciário. Mas aí faço uma pergunta para vocês. O mundo está globalizado, não está, meus amigos? Cada vez mais interligado. Verdade. Mas e se dentro do país não resolver? Não estou falando só de Brasil. Estou falando do mundo. Eu tenho que ter também mecanismos de efetivação. E aí surge, no âmbito regional, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E especialmente eu falo de um incrível, que é lá existe a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte, normalmente, ela é utilizada pelos próprios estados ou quando exige uma discussão pós-análise feita pela comissão. Mas o mecanismo que a pessoa individual pode buscar para buscar uma efetivação dos direitos humanos é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
órgão que é composto por 7 membros, 7 juízes. Inclusive, atualmente, se não estou equivocado, na comissão existe uma brasileira que é a doutrinadora incrível, que eu utilizo muito nos meus trabalhos, que é a Flávia Piovesan. E lá se analisa essa questão de eventuais desprezos de direitos humanos nos países que compõem a América. Murilo pergunta, na sua opinião, o estágio de efetivação de direitos humanos do Brasil hoje é, no mínimo, suficiente para garantir a proteção? O Brasil, em inúmeros pontos, está muito avançado. Eu dou um exemplo porque eu faço um mestrado que tem 18 nacionalidades, pessoas do Equador, Colômbia, Argentina, próprio Brasil, de vários estados, Angola, Portugal, México. Então é um local onde eu conversei muito com as pessoas para tratar de questões importantes. Eu dou um exemplo de uma situação que foi por conta de uma denúncia que surgiu na Comissão Interamericana. Nós no Brasil já temos uma lei que cada vez mais tem se fortalecido, uma efetivação específica de algo que em outros países não tem. Na Argentina, por exemplo, ainda não tem. Que seria o quê? A Lei Maria da Penha é uma lei que foi criada no Brasil, efetivamente para se dar garantias maiores quanto à violência doméstica, familiar ou de relações íntimas de afeto. E é uma demonstração que o Brasil, em algumas situações, por condenação da própria Comissão Interamericana ou por vontade, independente de que motivo que seja, mas que vem buscando uma tratativa no que diz respeito à garantia de direitos humanos. Estamos vivenciando atualmente, não só no nosso país, mas no mundo, uma mudança política que tem levado também a algumas alterações práticas na efetivação dos direitos humanos. Questões políticas que são tomadas, questões que tentam menosprezar, por exemplo, a importância dos direitos humanos, mas nós, como operadores do direito, nós somos um mecanismo de efetivação de direitos humanos. Quando você, quando eu, quando o Fábio, quando o Bruno, meu amigo que está aqui, advogado também criminalista, que está de frente aí em Janaúba, professor da FAVENORTE, grande amigo, está nessa frente pela busca aí na área criminal, nós somos mecanismo de efetivação dos direitos humanos. Não é por pouco que a Constituição colocou que a advocacia, por exemplo, é um mecanismo essencial, é uma função essencial para a justiça como um todo. Eu tenho que ter um mecanismo e nós também somos mecanismos. Só de vocês estarem fazendo essa live aqui na Liga Acadêmica de Direito Constitucional é algo que me dá uma tranquilidade enorme como aplicador do direito, jurista como um todo, estudioso do direito, porque eu estou vendo que são pessoas que estão se preocupando em utilizar do direito de forma a garantir a efetivação plena dos direitos humanos. Tive uma informação que vocês aí na FAVENORTE têm um carinho muito grande com a área penal. Estudar a área penal, você tem que estudar direitos humanos também. Existe, por exemplo, o Tratado Internacional que trata sobre a questão carcerária. Qual que é o tamanho que tem que ter numa cela? Isso é definido num tratado na Organização dos Estados Americanos. Você tem que saber isso, se você quer fazer diferente, se você proteger os direitos do seu cliente. A própria Convenção Interamericana, a Convenção Americana de Direitos Humanos 69, o Pacto San José da Costa Rica, tem vários pontos, entre eles da área penal. O artigo 11 da Declaração Universal tem também princípios base do direito penal, princípio da presunção de inocência, anterioridade da lei penal, proibição da reformatio impégios. Então os tratados surgem para garantir mínimos que o Estado tem que se aparelhar para criar a efetivação, e eu também tenho que ter mecanismos internacionais, até em respeito ao artigo 28 da Declaração Universal de Direitos Humanos. E um dos mecanismos internacionais é exatamente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela hoje é sediada em Washington, D.C., e lá nos Estados Unidos da América. A comissão ela busca analisar eventuais descumprimentos dos países da América sobre as condutas que devem ser garantidas para os seres humanos. E, eventualmente, em caso de não cumprimento, em caso de divergência entre países, eu ainda tenho outro mecanismo internacional no sistema regional, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada em San José, na Costa Rica, com mais 7 juízes, um de cada país. É algo interessante para a gente saber. Na área penal, que é o que vocês têm um carinho muito grande, nós no Brasil não somos dogmados, treinados para utilizar o sistema interamericano
Eu aprendi verdadeiramente a protocolar uma petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, D.C., quando eu estava fazendo meu mestrado. Na minha graduação, na minha pós-graduação, eu não aprendi. Não é algo que aqui no Brasil nós somos treinados. E temos que ser, pessoal. Nós temos que entender que tem que lutar o tempo inteiro, seja internamente, mas quando não conseguir, buscar sim um sistema de proteção internacional e regional de direitos humanos. Aqui o Domingos Vieira pergunta: diante da atual situação política no Brasil, existe alguma possibilidade de retrocesso nos direitos humanos fundamentais? Podem haver tentativas, mas eu tenho grandes instituições que estão aí para lutar pela preservação. Seja as organizações, as ONGs internacionais, seja a própria ONU ou a própria Comissão em Corte Interamericana, que pode aplicar eventuais sanções a esses países, também no caso do Brasil. É tanto que a comissão condena casos, já condenou o Brasil em alguns casos. Existe dentro do Ministério Público Federal, Ministério Público da União, existe a Ordem dos Advogados do Brasil, a classe a qual eu tenho orgulho atualmente de participar, porque é uma classe que luta por essa função essencial que é a advocacia. O que eu deixo claro para vocês é: buscar efetivar direitos humanos é buscar qualidade de vida para todos. Ah, Eduardo, mas e se ajudar um criminoso? Não há problema, o criminoso é um ser humano. Até no momento de punir, eu tenho que ter limitações. Ah, Eduardo, você gosta de bandido, criminoso? Tem nada a ver. Meus amigos, cuidado, porque o criminoso para a sociedade é aquele que o Estado fala que é. E numa eventualidade, se, por exemplo, criminalizar a advocacia, advogado vai ser criminoso e vai ter que ter desrespeitado os direitos humanos? Claro que não. O que é criminoso é o que é considerado crime. Crime é aquilo que é determinado pelo próprio Estado. Pode ser que amanhã eu, você, João, Maria, José, sejamos considerados pessoas que venham a praticar uma conduta criminosa. E por isso perdemos direitos? Meus amigos, pelo contrário, o direito humano tem que ser garantido em todas as situações. Tranquilo? É algo muito importante. Tá bom? A Ludmila fala: professor, estou no nono período e a noção disso vem apenas no direito internacional. Infelizmente não temos essa cultura no Brasil. Minha amiga, é algo que nós estamos aqui para mudar e tem que ser mudado, porque direito humano é algo fundamental, saber aplicar é algo fundamental. Quem não entende que, por exemplo, na área penal, na área civil, eu atuo muito na área civil, administrativa, tributária, e eu utilizo tratados internacionais de direitos humanos para garantir, por exemplo, rapidez no processo. Eu já faço pré-questionamentos desde a petição inicial e coloco lá a Convenção e a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto São José da Costa Rica, para numa eventualidade, caso eu não consiga resolver internamente, eu tenho a possibilidade de buscar a Comissão Interamericana, buscar a Organização das Nações Unidas. Vou fazer uma observação uma das minhas profissões, que é a advocacia. A advocacia não é profissão de covardes, é de quem está combatente, luta, efetivando direitos para o seu cliente, em especial dos direitos humanos. E nessas situações de pandemia, crises, existe muita discussão e alguns determinados grupos são deixados de lado. A democracia, de acordo, por exemplo, com Winston Churchill, é a segunda pior situação em que a gente analisa, no que diz respeito a uma forma de ter um governo, atrás é a melhor na frente de todas as outras. Ainda não temos uma situação melhor que a democracia para a gente aplicar. E na democracia surge, na busca do processo constitucional, uma interessante situação. Também ter o cuidado que a democracia é a vontade da maioria. Ter cuidado para não se criar uma ditadura da maioria em prol de uma minoria. Não quer dizer que é uma minoria, que são vulneráveis, que eu não vou preocupar-me. Por exemplo, numa situação de crise, moradores de rua, um grupo minoritário, moradores em situação de rua, eu tenho que ter mecanismos, existem tratados para isso, em que eu posso, por exemplo, obrigar o Estado a fornecer estrutura. Eu tenho, por exemplo, os índios no nosso país. Como é que eu faço para evitar contaminação? Como é que eu faço para despender condição? Peço o Estado, se não tiver, tem que ter mecanismo. O Estado, ele governa, ele faz tudo, maravilha, mas ele tem limitações impostas no âmbito internacional, uma vez que hoje não há mais a possibilidade de viver sozinho, isolado. Um país, quando faz algo e é punido eventualmente por uma comissão interamericana, por uma corte,
Ele cria uma má imagem perante o âmbito internacional. Por isso que os países têm respeitado cada vez mais. O professor Anselmo fala: parabéns por defender o fim da estigmatização dos profissionais que defendem os direitos humanos. É isso mesmo, meu amigo. Existe uma apologia ao ódio, sim, mas nós não podemos aceitar. Nós somos operadores do direito. Vocês aqui da Liga Acadêmica de Direito Constitucional da FAVENORTE, quem quer que esteja assistindo, quem opera o direito, deixe a emoção de lado e busque a razão. A busca do direito nada mais é do que a busca pela justiça. Rudolf von Ehring, num grande e célebre, clássico livro, A Luta pelo Direito, deixa claro isso. Se seu direito vale uma moeda ou 1000, lute com o mesmo empenho. Nós, como operadores, temos esse dever. Vocês, como futuros operadores do direito, têm esse dever. Eu quero atuar, eu quero ser delegado. Estuda direitos humanos, é importante você entender. Eu quero ser promotor, estuda direitos humanos. Eu quero fazer advocacia na área civil. Estuda direitos humanos, é fundamental saber como efetivar. E por que eu te falo isso? Nós temos ações de controle de constitucionalidade, por exemplo. Hoje, no âmbito internacional, não se fala somente mais da Constituição sozinha, hoje se chama El Bloco de Constitucionalidade. A doutrina latina tem chamado do bloco de constitucionalidade, a busca por um bloco em que se tenha não só a Constituição, como tratados internacionais. O colega pergunta: devido à situação do Brasil, ocorrendo algum desrespeito aos direitos humanos, está ocorrendo? Isso tem que ser averiguado. A própria Organização das Nações Unidas, a própria Anistia Internacional tem mecanismos de efetivação, de busca por garantia desse direito. Eventualmente, caso se comprovem ilícitos, existem mecanismos internos para aplicar punições e, eventualmente, nós temos os internacionais. Lembrando, inclusive, que se formos abordar a Constituição Federal no artigo 5º, temos que lembrar o parágrafo 4º, que são questões relevantes, que é deixar claro que o Brasil se submete ao TPI, Tribunal Penal Internacional, no âmbito lá em Haia, na Holanda. Eventuais crimes contra um grupo da sociedade, eventuais condutas que podem ser consideradas de lesa à humanidade, se não conseguir resolver no país, eu posso inclusive buscar o TPI, o Brasil se submete. O Murilo fala controle de constitucionalidade, exatamente. E aí eu quero falar algo também que é uma questão que a gente analisa ou estudar legislação de outros países. Eu, no meu mestrado, eu tive que estudar a Constituição da Água, do Equador, da Argentina, da Colômbia, do Peru, da Bolívia, da Costa Rica, México, entre outras. E nós aprendemos que mesmo que as constituições sejam diferentes, existe um padrão mínimo a se adotar. É o padrão que a gente chama a área, o ramo do direito, que é o processo constitucional, que é a busca por garantia de direitos humanos, busca pela supremacia da Constituição, e surge uma teoria que chama controle de convencionalidade, não só de constitucionalidade, meu amigo. O que é controle de convencionalidade? É analisar a efetivação da Constituição, mas também analisando tratados internacionais de direitos humanos. Essa tese surgiu em um julgamento da Corte Interamericana, onde um juiz da Corte brasileiro, à época, Cansado Trindade, surgiu essa teoria do controle de convencionalidade, inclusive analisando os tratados. O Equador, depois disso, por exemplo, depois de 2006, colocou os tratados acima, inclusive, da Constituição. O Brasil já tinha vindo anteriormente, na Emenda Constitucional de 2004, a 45, e falou que os tratados internacionais aprovados com código de emenda teriam o mesmo nível de emenda. Então, nós estamos buscando não só a efetivação da Constituição, mas também de todos os tratados internacionais. O Ribeiro fala: sua fala nos mostra que nenhuma área do direito pode ser estudada sem a apreciação dos direitos humanos e a Constituição. Perdão, perfeito, minha amiga. Deixa eu te falar uma coisa. Se formos ainda analisar a hermenêutica jurídica, uma das formas de se interpretar o sistema jurídico brasileiro é a forma sistemática. É entender que o direito não é isolado. O direito civil está aqui, o penal está aqui. Eles são totalmente isolados? Claro que não. Porque eles se interligam em um ponto, eu te garanto. Que ponto é esse? A Constituição, a lei das leis do país. Então nós temos que entender que direitos humanos como um todo devem ser efetivados internamente através dos remédios constitucionais, das ações de controle de constitucionalidade, através dos órgãos, entidades, funções da justiça e no âmbito internacional, com o sistema internacional de proteção e sistema interamericano, que é o nosso sistema regional. O Luciano fala aqui:
Como muito bem pontuado, os direitos humanos têm uma grande importância dentro do direito penal. Nesse contexto, existe uma maior importância entre criminologia e direitos humanos dentro da formação de direito? São matérias que eu entendo ser fundamentais. A criminologia para você ter uma visão crítica do direito penal e o direito humano para você entender não só no direito penal, mas no direito civil, no direito trabalhista, lá no a declaração traz pontos de toda a área, direito civil, casamento, educação, trabalho, sistema penal, traz tudo. Então é fundamental. Tranquilo? Meus amigos, estendi um pouquinho, eu tinha mais ou menos uns 30 minutinhos para a gente conversar, passei um pouquinho, mas é porque a conversa foi muito boa. Eu agradeço, estou caminhando aqui para a gente encerrar esse nosso encontro, mas verdadeiramente foi uma oportunidade incrível. Eu adoro falar de direitos humanos, adoro falar de direito constitucional, adoro falar de processo constitucional. Inclusive, faço aqui para vocês um chamado. Quem estiver aqui assistindo ainda não segue a Liga Acadêmica de Direito, segue lá, é indicação minha. Eu gostei muito do material, quero você seguindo lá. E quem tiver interesse, segue lá também o Eduardo Ferreira ADV, que é o meu link do Instagram, meu Instagram, onde todo dia coloco questões, coloco matéria de direito, vídeo de direito humano, civil, processo civil, constitucional. Lá é diversificado, porque lá também é muito voltado para concurso público. Então segue lá. Tem também minha lista do Telegram, meu canal do YouTube com vídeo toda semana. Então tudo isso vocês vão achar no link da biografia lá no meu Instagram. Então corre lá também, me dá essa ajuda, segue lá, vai fazer algo muito importante para a minha jornada e acrescentar para vocês um conteúdo gratuito, tá bom? No mais, agradeço a todos aqui, pedir para voltar para dar aula, vamos voltar sim, excelente debate, muito obrigado, estou muito feliz de ter tido essa receptividade de todos, tá bom? Sempre que precisarem, vou estar aqui com vocês, controle de constitucionalidade, controle de convencionalidade, se quiserem falar, só me chamar que eu vou estar aqui com vocês, tá bom? E aí, vamos continuar na nossa caminhada e agradeço a todos, a Claudineia falou aqui, do elogio, o Bruno mandou parabéns, um grande amigo meu de Janaúba. O Bruno é amigo pessoal, grande profissional. O Anselmo, amigo pessoal, grande profissional. Fiquei feliz de vocês estarem aqui, tá bom? O Murilo falou para preparar para voltar, logo mais a gente volta, tranquilo? Meus amigos, no mais, agradeço imensamente a oportunidade, o carinho, a intenção de vocês criarem isso. Parabéns. Ter uma liga, na minha época de faculdade não existia isso. É algo interessantíssimo, é algo que faz acrescentar. Fábio Teres, muito obrigado pela oportunidade, meu amigo, meu irmão. Fomos sócios na advocacia, somos sócios na vida como amigos. Muito obrigado, viu, meu amigo, pela oportunidade. Foi engrandecedor para mim, tá bom? Vou disponibilizar, vou salvar por 24 horas aqui no canal do Instagram da Liga. Vou disponibilizar no meu canal do YouTube essa live e creio também que a Liga vai disponibilizar no YouTube para vocês assistirem posteriormente. Para quem assistir posteriormente, desejo um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, a depender da hora em que assistiu esse vídeo. Para quem está aqui ao vivo, obrigado. Gratidão é a palavra que resume o meu sentimento. Falar de direito é fundamental. Buscar a efetivação do direito é essencial. O que você é criar uma visão crítica sobre a aplicação do direito. Estou feliz em saber que vocês estão buscando conhecimento para no futuro praticar e lutar pela efetivação do que aprenderam na faculdade. Tranquilo? Obrigado, foi um prazer conhecer vocês, foi um prazer participar com vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato. Um grande abraço, um beijo. Encerro falando uma frase que eu falo em todos os meus vídeos, que eu tenho curso online, eu tenho vídeos online e tenho com meus alunos uma frase forte. Vamos todos rumo à aprovação. Um grande abraço, meus amigos.